Talvez você esteja olhando de um lado para o outro, pensando de onde virá. Deus já tem um caminho aberto sobre as águas para que você possa passar. Amém? Poder se assentar. Aleluia. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. A partir do versículo 24, nós vamos ler alguns versículos de forma intercalada. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, enquanto você procura, eu vou orar. Pai, fala conosco mais uma vez nessa manhã, Senhor. O nosso coração suspira e almeja por ouvir a Tua palavra, assim como a corça suspira pelas águas, Senhor. Traz alívio e escape nessa manhã para a Tua igreja, para o Teu povo. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Antes de lermos, eu gostaria de saber se temos alguém nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez nessa manhã. Temos alguém nos visitando? Visitantes? Alguém? Faça o sinal com a sua mão, uma jovem ali atrás, mais alguém nos visitando? Aqui uma senhora. Amém? Você vai receber aí um abraço, um cumprimento de um obreiro, de um membro de nossa igreja. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 24. O título é A Fome em Samaria. Eu acho que esse pode ser o tema da mensagem, ok? A fome em Samaria. Diz assim: depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei, meu senhor. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: dê o seu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela: dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos do seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei que disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá.
4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no Palácio Real. Por enquanto a gente fica aqui, depois a gente volta ao texto. Esse texto fala de um período de fome extrema que acometeu a cidade de Samaria, capital do reino de Israel. Vale ressaltar que a essa altura, o reino de Israel já estava dividido. Com a morte de Salomão, o reino de Israel se divide em 2. O reino do sul, a tribo de Judá, ela segue Roboão, filho de Salomão e neto de Davi. Enquanto as demais tribos seguem um homem chamado Jeroboão I. O povo se rebela contra a casa de Davi. E eles dizem: que temos nós com Davi? Que parte temos nós com o filho de Jessé? E o reino se divide. O reino de Judá, também conhecido como Reino do Sul, segue a dinastia de Davi. A capital de Judá era Jerusalém, também conhecida como Cidade de Davi ou Sião. O reino de Israel, conhecido como Reino do Norte, também chamado Efraim, cuja capital era Samaria. Alguns profetas profetizaram para Judá, para o Reino do Sul. Outros profetizaram para Israel, Reino do Norte. Alguns profetizaram para ambos. E alguns profetas Deus levantou para profetizar a outras nações, como foi o caso de Naum, que profetizou contra Nínive, e Obadias, que profetizou contra Edom. Pastor Isaías pregou sobre isso no domingo passado. Profetas que dirigiram a sua profecia a Judá e Jerusalém: Isaías, Jeremias, Daniel, Ageu, Malaquias, Zacarias, Sofonias, Miqueias, Abacuque. Profetas que profetizaram para Israel, para Samaria, Reino do Norte: Amós, Oséias, Jonas, Elias, Eliseu, Micaías, que vai diante do rei Acabe profetizar contra ele. O Reino do Norte, então, surgiu após a morte de Salomão e a cisão do reino. No Reino do Norte, 19 reis reinaram em Israel até o cativeiro assírio. Dos 19 reis, nenhum fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Em Judá, Reino do Sul, foram 20 reis até o cativeiro babilônico. Judá teve reis bons e reis maus. O Reino do Norte, cuja capital era Samaria, é destruído em 722 a.C. pelos assírios. Os assírios entram
Samaria cai. Isso está descrito em 2 Reis 17, não precisa abrir, você pode acompanhar em casa. A Assíria conquista e subjuga Israel, na época do rei Oséias. Inicialmente eles entram, dominam, estabelecem uma vassalagem, ou seja, Oséias continuaria reinando, porém agora subjugado à autoridade da Assíria, e deveria pagar impostos. Depois de um tempo, o rei da Síria descobre que Oséias estava conspirando contra ele, e invade Samaria, leva Oséias preso, leva o povo cativo, o povo de Israel cativo, usando muita violência e terror. E do cativeiro assírio, o reino do norte nunca mais voltou. Era a estratégia dos assírios também, ao conquistar uma terra, levar o povo cativo e trazer pessoas de outros povos conquistados e povoar aquele novo território. E assim eles fizeram, trouxeram pessoas de muitas nações para habitar em Samaria e nos territórios de Israel. Eles deportaram uns e importaram outros. Ou seja, a estratégia era misturar o povo para que aquele povo perdesse as suas raízes e a sua identidade. Com isso, os israelitas que ali ficaram acabaram se misturando, e daí surge a rixa entre judeus e samaritanos, porque a região de Samaria foi povoada por outros povos, e os remanescentes de Judá consideravam os samaritanos uma raça misturada, uma raça que não era pura. Isso acabou gerando um verdadeiro ódio entre judeus e samaritanos, por muitos séculos, inclusive nos tempos de Jesus. Uma mulher samaritana, você lembra da passagem? Como sendo tu judeu, pede a mim mulher samaritana? Como é que há diálogo? Nós estamos brigados, nossos povos não se falam. Na verdade, nós nos odiamos. Veja que Jesus, antes de falar com a mulher, trata de tirar os discípulos, porque eles não estavam preparados para ver aquela conversa. Jesus salva a mulher e alcança Samaria através dela, porque através dos discípulos não ia dar. Por vezes os discípulos perguntaram: mestre, quer que a gente ore e caia fogo sobre os samaritanos? Quando Jesus está vindo para Galiléia, em direção a Jerusalém para se entregar, ele pede aos discípulos para irem na frente e providenciarem uma hospedagem. Eles vão na região de Samaria. Lá eles fecham as portas na cara deles e não recebem Jesus. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele está destruindo a hipocrisia dos judeus. O que ele diz? Um homem fora assaltado, agredido, roubado, largado à beira da estrada, à beira da morte. Aí o que Jesus diz? Passou um levita, um religioso. Passou um sacerdote, uma liderança que servia no templo. Passaram de largo. Aí Jesus vem e diz, passou um samaritano. Os judeus devem ter sentido náuseas, frio na espinha quando Jesus disse isso. Passou um samaritano, socorreu aquele homem, curou as suas feridas, providenciou hospedagem para ele e deixou a conta paga. Logo um samaritano que os judeus odiavam tanto. O contexto que lemos em 2 Reis está falando de Israel, as 10 tribos do norte, mais especificamente a capital, Samaria. Eu queria que você lesse comigo o versículo 24. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade
de Samaria. Depois disto, irmãos, depois disto, o que o narrador está dizendo? Depois de algum período de paz entre os sírios e Israel. O contexto anterior, o rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel. E em conselho com seus oficiais, ele estabeleceu algumas estratégias para surpreender Israel e vencer aquela guerra. Só que a Bíblia diz que Eliseu, o profeta, ele ficava sabendo por revelação de Deus quais eram os planos do rei da Síria. E Eliseu dizia ao rei de Israel: olha, evite passar por tal e tal lugar, porque o rei da Síria está preparando uma emboscada. A Bíblia diz que não uma nem duas vezes o rei de Israel ouviu Eliseu e se livrou das ciladas. O rei da Síria fica frustrado porque nenhuma das suas tocaias dava certo. Israel simplesmente conseguia escapar, a ponto do rei da Síria achar que tinha alguém na sua equipe que estava entregando seus planos para Israel. Tem um traidor no nosso meio. Não é possível, várias e várias estratégias, vários e vários planos frustrados. Os seus homens dizem a ele: não, rei, não há um traidor entre nós. Acontece que lá em Israel tem um profeta, e o nome desse profeta é Eliseu, e ele está fazendo o rei de Israel saber aquilo que o rei da Síria pensa no seu quarto de dormir. O que o Senhor está pensando lá no seu quarto, Deus está revelando a Eliseu lá em Israel. E ele está revelando ao rei. O rei da Síria então disse: então vamos matar Eliseu. Alguém vem e diz: Eliseu está em Dotã. O rei da Síria pega os seus carros, seus cavaleiros, suas armas e vai para Dotã a fim de matar Eliseu. Veja, irmãos, um exército poderoso sendo mobilizado para matar um homem que não carregava nenhuma arma. Ele apenas vivia debaixo da vontade de Deus. E isso estava fazendo a sua vida correr risco. O que você sentiria? Um exército inteiro cercando a sua vida. Medo? Preocupação, pavor, angústia? O moço de Eliseu sentiu tudo isso. O profeta não. A Bíblia diz que de manhã o moço acorda e percebe que Dotã está cercada pelos sírios. Aquele rapaz entra em desespero. E ele grita: meu Senhor, o que faremos? Só que Eliseu estava calmo. Eliseu estava cercado, sem saída, aparentemente. Humanamente falando, a probabilidade dele escapar era nula. E o seu moço pergunta: o que faremos, meu senhor? Eliseu responde para ele: não tenha medo, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com o rei da Síria. Eliseu vira para o Senhor e pede: Senhor, abre os olhos desse rapaz. E a Bíblia diz que os olhos do rapaz se abriram, e ele viu que aquele monte estava cercado de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Ainda que um exército inimigo esteja acampado contra a sua vida, ainda que o inferno direcione para você todas as suas armas, tenha certeza de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Você pode não estar vendo, mas Deus está mobilizando o mundo espiritual ao seu favor. A palavra para você nessa manhã é: não tenha medo. Porque ainda que você não veja, mais são os que estão a teu favor do que aqueles que estão contra ti. A palavra é: mesmo cercado, sem saída, sem solução, a única coisa que você consegue enxergar é luta.
O moço não sabia, ele não enxergava, ele não fazia ideia. Mas antes da Síria chegar para matar Eliseu, Deus já tinha chegado com o seu socorro. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, meu irmão. Daniel orou e jejuou 21 dias. Quando o anjo do Senhor chegou, ele disse: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia, eu cheguei agora, mas eu não saí agora. Desde o primeiro dia lá, quando você colocou o seu coração diante de Deus, o Senhor me mandou vir. Mas durante 21 dias, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Mas o Senhor enviou Miguel, um dos primeiros príncipes, e ele me deu vitória contra o rei da Pérsia, e eu estou aqui, Daniel. Talvez você não esteja vendo, mas já tem resposta de Deus vindo para a sua vida. Talvez os seus olhos ainda estão na luta, mas Deus já tem um caminho aberto. Deus já sabe o que vai fazer. Ele não está nervoso no céu pensando, e agora? Ele está soberano na sua vida. O socorro vai chegar, meu irmão. Talvez você não esteja vendo nada, mas Deus está no controle e Ele vai chegar com o socorro. Ele está batalhando as suas guerras. Eliseu então ora e Deus fere os sírios de cegueira. Ficam cegos. Eliseu se apresenta e diz: vocês querem profeta? Eu vou levar vocês até ele. E os sírios ali estavam diante de Eliseu sem saber. E Eliseu conduz aqueles homens até o centro de Samaria. Quando chega em Samaria, Eliseu ora e os olhos dos inimigos se abrem. Eles estão dentro do território inimigo. O rei de Israel pergunta a Eliseu: e agora, vamos matá-los? Surpreendentemente, Eliseu diz: não mate-os. Dê comida, bebida, e agora você libera eles de volta para voltarem para a Síria. O rei obedece, aqueles homens voltam e há uma trégua naquela guerra. O rei da Síria deixa de fazer investidas contra Israel durante um tempo. O depois disto, que o texto que nós lemos está se referindo, é a esse episódio. E o que eu queria chamar a sua atenção é, depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, juntou o seu exército e foi sitiar Samaria. Eu queria dizer para você nessa manhã que existem inimigos que parecem que já foram vencidos. E que em algum momento, ele vai se levantar de novo. E você precisa estar preparado para enfrentar o inimigo. No deserto, depois de perder a batalha para Jesus, a Bíblia diz que o diabo se retirou dele. Até o momento oportuno, ele se apresentou de novo. Cuidado, aproveite e desfrute os momentos de trégua e de paz, mas não solte a espada da sua mão, meu irmão. Esteja preparado, porque o rei da Síria voltou, e muitos inimigos voltam. Eles ficam esperando apenas o momento oportuno. A palavra de Deus é: não largue a espada, seja vigilante, esteja preparado, estamos em campo de batalha. Só que agora, Ben-Hadad muda a estratégia. Às vezes o inimigo volta, mas ele muda a estratégia, é preciso estar atento. Ele atacou de outra forma. Ele promove um cerco, um sítio. A palavra de Deus diz que ele sitia Samaria, ele cerca a cidade com o seu exército. O cerco era uma estratégia muito usada nesses tempos, principalmente
nas cidades que eram cercadas por muros. Para que servia o cerco? A cidade era cercada e isso impedia a circulação não só de pessoas, mas de bens, recursos e alimentos. Então cercava-se a cidade e esperava ali, durante algumas semanas ou meses, os recursos lá dentro acabarem. Os recursos iam acabando, esse exército que cercava tinha muitos recursos, eles levavam, porque às vezes esses cercos duravam meses. E eles ficavam lá cercando e nada entra e nada sai. Só que chega uma hora que a comida começa a acabar. Começa a faltar alimento. E o autor bíblico vai dizer que havia fome em Samaria. Nós chegamos ao ápice dessa guerra. Acabaram-se os recursos. O autor traz informações e detalhes da economia em Samaria. A coisa era muito crítica, irmãos. Ele diz: houve grande fome, porque os sírios sitiaram a cidade. A cidade estava cercada, havia fome dentro dos muros de Samaria. Uma fome grande, uma fome desesperadora. Uma fome tal que as mulheres estavam matando seus filhos para comerem, pasmem. O autor bíblico vai dizer, era uma fome tão grande, que uma cabeça de jumento, uma carne de um animal impuro, um pedaço pouco nobre de carne, não tem carne na cabeça, só osso, estava sendo vendido em Samaria por uma verdadeira fortuna. O autor bíblico vai dizer, a fome era tão grande, que se você tivesse 5 moedas de prata, não era pouco dinheiro. O máximo que você conseguiria achar no mercado era esterco de pombo, fezes. O autor está dizendo o seguinte, a fome era tão grande, mas tão grande, havia tanta escassez, que a economia estava destruída. O nível de desespero era altíssimo, ao ponto das pessoas estarem matando seus filhos. Na economia existem muitas leis, porém existe uma que é considerada a principal de todas. É uma lei invisível, você não vê, mas está lá no mercado, no seu dia a dia, o tempo inteiro. Essa lei é chamada de lei da oferta e da demanda, ou lei da oferta e da procura. E o que a economia diz a respeito dessa lei? Que os preços, eles são determinados pelo equilíbrio entre a quantidade de empresas ou pessoas ofertando o produto e a quantidade de pessoas que estão procurando por esse produto. Se existe escassez de produto, poucos produtos ou serviços, poucas unidades à venda, e existe muita gente demandando, querendo, o que acontece com o preço? Sobe. Se existe muita oferta, muito produto, e pouca gente demandando esse produto, o que acontece? O preço cai. O que está acontecendo em Samaria é que o mercado já está totalmente enlouquecido. Uma fortuna por esterco de pombo. Era a lei da oferta e da procura gritando em Samaria, dizendo, acabou. Vocês chegaram ao fundo do poço. Não havia alimento. E a demanda por alimento era tão grande que qualquer coisa que você tivesse, que pudesse servir de alimento, era vendido por muito dinheiro. Por muito dinheiro. Esterco de pombo. Alguns teólogos acreditam que as pessoas estavam literalmente comendo. Outros acreditam que estavam produzindo com aquele esterco uma espécie de farinha.
E outros acreditam que o esterco era usado como combustível para preparar a comida. Se você está assustado com o cenário atual do nosso país, se você está assustado de chegar no mercado com R$200 e sair com 6 itens no carrinho, você não faz ideia do que estava assolando Samaria naqueles tempos. Era muito pior. Era como se você hoje, com um salário mínimo, fosse no mercado. E vamos lá. Eu ganho um salário mínimo, irmão. Vou no mercado. 1 quilo de pé de galinha custasse R$900. A realidade era mais ou menos essa. Era mais ou menos isso que acontecia em Samaria, quando o autor diz que uma cabeça de jumento custava 80 moedas de prata. Era como se o quilo do jiló, e você me perdoe se você gosta de jiló, tem gente que gosta. Eu estou usando aqui as comidas que não me agradam. Né? Era como se o jiló fosse R$500 hoje o quilo. Os que gostam de jiló não iam comer jiló nunca mais, né? É como se uma passagem de ônibus custasse R$300. Irmão, mas a história de esterco de pomba é pesado demais, eu não ia fazer isso. Nós não sabemos, irmão, o que é o desespero de uma fome generalizada, de não ter alimento e nenhum tipo de alimento. Lá em Levítico, Moisés já tinha dito, você pode ler em casa, Levítico 27, se eu não me engano, os castigos decorrentes da desobediência. E Moisés vai trazer todos os castigos, e ele vai chegar em um determinado versículo, e ele vai dizer, vocês vão comer os seus filhos, porque vocês não dão ouvidos à voz de Deus. O que acontece com o rei de Israel? O rei de Israel era Jorão, filho de Acabe, filho do demônio, filho de Acabe. Jorão resolve se isentar da responsabilidade e culpa Eliseu. E os teólogos pensam que ele culpou Eliseu porque Eliseu tinha liberado os sírios lá atrás. E aí, não tendo quem culpar, ele culpa Eliseu. Jorão prefere culpar os outros a reconhecer a sua responsabilidade como rei de Israel diante daquela situação. Jorão preferiu colocar a culpa no profeta do que dizer, essa bola é minha, matar no peito e dizer, Senhor, eu me arrependo, eu levo esse povo de volta aos teus pés. Ele não faz como Josafá fez em Judá ou como Ezequias. Ele endurece o seu coração, ele fica passeando com um pano de saco, rasga suas vestes, mas era tudo fachada. Ele desfilava nos muros de Samaria, humilhado. As pessoas olharam, olha, o rei está vestindo pano de saco, mas o coração não se curvava. Nós não vemos ele ir a Eliseu e pedir a intercessão do profeta diante de Deus. Ele se coloca arrogante. Ele diz, agora que o Senhor me castigue se amanhã a cabeça de Eliseu estiver no pescoço dele. E agora o rei de Israel vai com o seu capitão e exército atrás do profeta. Vida difícil do profeta. É perseguição dos de fora. O rei da Síria, lá no capítulo anterior. Agora é perseguição do próprio rei de Israel. Israel estava debaixo de uma promessa, irmãos. E essa promessa dizia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. A solução de Jorão e do seu reino estava nas escrituras que ele ignorava. Ele só precisava fazer uma coisa, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, que a promessa de Deus era, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele chega a Eliseu, Eliseu libera uma palavra da parte do Senhor.
Eliseu vai dizer: amanhã. Não é semana que vem, não é mês que vem, não é no governo do próximo rei. Amanhã. Ele não diz, Deus vai começar a agir e a economia vai melhorar devagarinho. Precisaremos de alguns meses para nos equilibrarmos. Talvez ano que vem vai ser um bom ano. O melhor das nossas vidas. Ele diz, Jorão, amanhã, a essas horas, que uma medida da melhor farinha custará 1 moeda de prata. Olha o contraste. Uma cabeça de jumento custava 80 moedas. Agora uma medida, não de qualquer farinha, mas da melhor, custará 1 moeda. A melhor farinha, o melhor vinho no final da festa. Porque quando você espera e confia na palavra do Senhor, o que vem da parte do Senhor para a tua vida não é qualquer coisa, meu irmão. Jorão, a melhor farinha vai estar disponível nas prateleiras. Porque quem está fazendo isso é o Senhor. Quem está dizendo é Deus, o Deus de Israel. Quando Jesus transforma a água em vinho, o chefe do serviço questiona, como é possível o melhor vinho até agora? É isso que Jesus vai fazer na minha e na sua vida. Porque o que virá dele para a tua vida, não vai ser qualquer farinha, não vai ser qualquer vinho. Tudo que Deus faz é bom. O que tem as digitais de Deus tem a marca da perfeição. Amanhã, nesse mesmo horário, uma medida da melhor farinha estará na porta de Samaria, sendo vendido por 1 moeda de prata. Que palavra é essa, irmãos? Qual era a probabilidade disso acontecer humanamente? Nenhuma. Nenhuma. Eliseu está dizendo algo surreal, improvável, impossível. Não dá tempo da economia se equilibrar para uma melhor farinha estar aqui na nossa porta por esse preço. Mas Eliseu diz, assim diz o Senhor. Quem está dizendo que vai acontecer é Deus. E se Deus está dizendo, pode o mundo dizer o contrário, pode as circunstâncias dizerem o contrário, eu fico com o que Deus está falando. O Senhor está dizendo para o rei de Israel, em 24 horas eu vou mudar a tua sorte. Mas não vai ser qualquer mudança não. O capitão do exército do rei de Israel ouve aquela palavra. E a Bíblia diz que o capitão era um homem cujo braço o rei se apoiava. Jorão se apoiava num braço de carne. O capitão fica incrédulo. O quê? Uma medida da melhor farinha? 1 moeda de prata? Não acredito. Ele olha para as circunstâncias ao redor e ele diz, não é possível isso acontecer. Imagina se eu dissesse para você agora, amanhã, nos supermercados você comprará 1 quilo de picanha por 75 centavos. O que você vai dizer do Bruno? Endoidou. O pastor está colocando um maluco no púlpito. Era isso que o capitão de Israel estava dizendo. Não dá. Se eu dissesse para você amanhã, nas concessionárias de todo o país, você comprará um Hyundai Creta 2025, 0 quilômetros, por R$ 1.500,
parcelado em 24 vezes sem juros, você ia chamar a SAMU, dizer, coloca uma camisa de força nele, porque com 1.500 eu não saio nem com os 4 pneus da loja, Bruno. O que aquele capitão estava ouvindo era algo semelhante. Ele olhou e disse, esse cara está mentindo. Ele só não quer morrer, porque o rei veio matar, ele está dando profetada. Ao confrontar a situação que os seus olhos viam, com aquilo que ele estava ouvindo, era incompatível, irmãos. Seus ouvidos ouviam a palavra de Deus dizendo que em 24 horas haveria muito alimento. Os seus olhos não conseguiam enxergar nenhuma forma possível disso acontecer. Ele olha ao redor e não encontra nada. Estamos cercados, não tem como chegar farinha. Talvez venha de cima. Ele deve ter pensado, né? Tá, pode vir de cima, não estamos cercados por cima. E aí ele diz, mas ainda que Deus abrisse janelas nos céus, não seria suficiente tamanha chuva vinda dos céus para que isso aconteça. Meu Deus. Meu Deus. Ele disse, eu não creio. Nem que Deus abra janelas nos céus. É possível. Talvez os seus olhos hoje ao redor só vejam impossibilidades, meu irmão. Mas nós cantamos aqui, ouça a sua voz. Não fique com o que você está vendo, fique com o que você está ouvindo da boca de Deus. Se Deus falou que vai acontecer, eu não faço a menor ideia de como, mas eu sei que quem está falando é aquele que pode todas as coisas. Ao ouvir que Deus faria, os olhos do capitão, vendo o cenário e as circunstâncias, não acreditou. Se Deus falou que vai fazer, que vai operar e que vai salvar, Ele vai fazer, Ele vai operar e Ele vai salvar. Não me pergunte como, eu não sei, mas eu sei que Ele vai fazer. Jesus chega em Betânia, 4 dias de Lázaro sepultado. Marta diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. E Jesus diz, Marta, seu irmão vai ressurgir. O cenário era sepulcro. Um corpo em decomposição há 4 dias. O outro cenário era Jesus dizendo, Ele vai ressuscitar. Ele vai ressurgir. E a morte teve que dar lugar à vida. Esses dias, alguns dias, talvez semanas, eu vivi uma situação um pouco semelhante a essa, com a minha esposa. Estava em casa, estava na cozinha, e de repente ela chegou, do nada, irmãos. Ela falou o seguinte para mim, Bruno, eu acho que em janeiro eu vou estar de férias. Você me leva para passear em Portugal? Aí eu olhei e falei, Senhor, o que aconteceu com a mulher? Endoidou. E aí ela continuou, será que tem trem de Portugal para a Itália? Aí eu falei, não faço a mínima ideia, porque eu também quero conhecer a Itália. E ela começou, e aí ela emendou um no outro. Só que eu fui recebendo aquilo, e eu fui olhando o cenário e a situação hoje. E ela começou, não, porque eu quero, porque eu vou, nós vamos. E aí eu falei, meu bem, planeta Terra chamando, desce aqui para a gente conversar agora. Planeta Terra, me diz qual é a árvore que está dando o dinheiro que eu vou lá buscar, falei para ela. E o meu coração se comportou como o do capitão. Ela foi falando os sonhos. E eu fui olhando o cenário. E eu fui pensando, nem que o Senhor fizesse chover passaportes no céu,
passagens aéreas e hospedagens. Isso seria possível. Eu falei, que dinheiro? Minha irmã, ela ficou brava. Você não crê não? Ela virou bicho. Por que você não acredita não? Ainda bem que ela não fez igual a Eliseu, né? Porque Eliseu falou, tu não crê não? Tá bom, tu vai morrer. Porque o que Eliseu disse para o capitão foi isso. Você vai morrer. Só que os seus olhos vão ver. Você vai ver Deus fazendo o que Ele está dizendo que vai fazer. Mas você não vai comer desse milagre. Ainda bem que ela não me amaldiçoou dessa forma, né? Você vai ver com os seus olhos, mas não vai desfrutar. E o texto diz que Eliseu diz que Deus vai mandar na porta de Samaria, e ela falou o seguinte, Deus pode mandar um ímpio aqui na nossa porta. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Aí ela virou, né? Virou tudo de cabeça para baixo. Eu confesso que meu coração se comportou com incredulidade. Eu não posso jamais duvidar que o Deus de Israel pode estar impotente diante de qualquer situação que seja. A Bíblia diz que ele disse, haja luz, e houve luz. Houve luz. Eu tive que me calar. E eu estou aqui dizendo que Deus pode fazer o impossível na sua vida. Eu preciso crer que Ele pode fazer na minha também. Eu não posso viver por vista. Eu não posso viver por vista. O problema desse capitão é que ele não conhecia a Deus de verdade. Ele não conhecia a palavra. Ele não sabia que esse Deus que ele está dizendo que se abrisse a janela dos céus não seria suficiente. Que esse Deus já tinha aberto as janelas dos céus por 40 anos num deserto e feito chover pão para milhões de pessoas se alimentarem. Ele não conhecia Deus. E o rei de Israel se apoiava no braço de um homem que não conhecia o Deus de Israel. Nos apoiamos nos braços de muitas pessoas. Nos apoiamos na promessa que foi feita, na pessoa que disse que ia conseguir aquela vaga. Nos apoiamos, o fulano tem que conseguir, porque se ele conseguir, ele vai abrir uma porta para mim. Nos apoiamos no braço da esposa ou as mulheres do esposo. Nos apoiamos no partido tal, no A, no B, no C. Nos apoiamos no candidato A, B ou C. A igreja, irmãos, ela não se apoia em braço de carne, seja ele qual for, esteja ele de que lado for. A igreja, ela se apoia no braço invisível da providência de Deus. A igreja se apoia no braço que estendeu para Pedro, quando Pedro naufragava e puxou Pedro de volta à superfície. Nós precisamos confiar e crer em Deus, nós já estamos finalizando. Mas para confiar e crer, nós precisamos conhecer. Porque aquele capitão tinha uma fé. Olha, ele acreditava até que Deus pudesse abrir janelas nos céus. Só que ele achava que ele estava falando de um Deus pequeno. Ele vai até derramar provisão. Mas a situação é tão grave que a provisão que Deus der não vai ser suficiente. Se ele conhecesse de fato e de verdade a Deus, ele jamais falaria aquilo. Ele jamais falaria aquilo. A pergunta para a igreja é, ela conhece o seu Senhor? Charles Spurgeon,
um grande pregador inglês, conhecido como o Príncipe dos Pregadores. Em um dos seus sermões ele conta uma história. Um casal navegando em uma viagem. E ele diz que uma tempestade terrível assolou o barco, a embarcação. A mulher ficou desesperada, vou morrer. E a mulher muito desesperada, angustiada, em muita tempestade, e ela olhava para o seu marido, e o seu marido calmo. E ela começou a ficar intrigada por causa da calma do seu marido diante daquela tempestade. E ela foi questioná-lo. Como é que você consegue ficar calma? As mulheres nem fazem isso, né? Como é que você consegue ficar calmo diante do caos? Aí ele pegou a sua espada e colocou na direção do peito dela, no coração, e encostou. E ela ficou calma. E ele perguntou: você não tem medo? A espada está afiada. Ela pode atravessar o seu peito. E ela disse: não tenho medo. Porque a espada está na sua mão. E eu conheço você. E eu sei que você me ama. Ele disse: é por isso que eu estou calmo. Porque essa tempestade que você vê está na mão do meu Deus. E Ele me ama mais do que eu amo você. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É só uma questão de você saber nas mãos de quem está a tempestade e a luta que você está passando. Eu conheço você, eu não tenho medo, eu te conheço. Senhor, eu não tenho medo da tempestade, porque ela está na tua mão. Porque ela está na tua mão. Porque ela está na sua mão. Finalizando, Eliseu profere a sentença: você vai ver e não vai comer. E aí Deus é tão clássico, que Deus usa 4 leprosos. Veja bem, o capitão disse: nem que Deus abra a janela nos céus. Deus fez abrindo janelas na terra, nem no céu Ele precisou abrir. Deus fez apenas usando pessoas que estavam disponíveis. A pior raça de pessoas em Israel, leprosos. Os leprosos disseram: vamos morrer aqui. Se a gente entrar na cidade, morreremos. Se ficarmos aqui, morreremos. Vamos tentar alguma coisa. Vamos nos entregar lá nos sírios, pedir misericórdia e viver lá como escravo. Aqueles 4 leprosos foram. Quando chegaram lá, Deus já tinha desbaratado um exército inteiro, sem precisar do capitão de Israel, sem precisar do rei de Israel, sem precisar do exército ou de qualquer arma humana. Havia tanta provisão, irmãos, prata, ouro, bronze, comida. E os leprosos caíram para dentro, comeram, guardaram, esconderam prata. Até que alguém diz assim: opa, hoje é dia de boa nova. E eu finalizo a mensagem. Hoje é um dia de boas novas. O que nós estamos fazendo não é bom, porque o que Deus está dando é mais do que aquilo que a gente necessita. Deus está dando provisão para os nossos irmãos. O que Deus está fazendo aqui não é só para nós, é para eles. Nós não podemos nos calar diante do que Deus está fazendo na nossa vida. E quando a Bíblia fala de boas novas, está falando de evangelho. Os 4 leprosos alcançando a misericórdia é o evangelho. Leprosos, que simboliza o pecado, desesperançados, à beira da morte, sem recursos, sem esperança, eles alcançam a misericórdia,
sem levantar uma arma. Eles recebem de graça aquilo que somente Deus poderia dar por graça. E quando você recebe por graça aquilo que Deus dá por graça, que é Jesus Cristo, você precisa entender que Jesus Cristo é muito mais do que você pode reter. Deus está te dando não só para alimentar você, precisa alimentar os outros. Precisa alimentar a tua família, os teus amigos do trabalho. Eles disseram, a gente precisa contar. Nós precisamos anunciar as boas novas da salvação que Deus está promovendo. Quantos aqui querem receber essa provisão? Você também precisará compartilhar e levar adiante aquilo que Deus fizer na sua vida. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir ao Senhor. Asaf, me ajude. Pode aplaudir. Nós nos apoiamos, Senhor, em Ti. Não temeremos os exércitos inimigos. Com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Escape, escape, para nos ajudar e nos dar vitória. Feche os seus olhos. É o momento de você clamar e pedir a Deus que dê o escape para a sua vida. Bruno, eu estou cercado por todos os lados. Olha para cima, meu irmão. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Porque é do alto que vem o teu socorro. É do alto que vem o teu socorro. O inimigo tenta laços, embaraços, cercos. O inimigo tenta te intimidar. O inimigo tenta parar na tua frente e dizer, você não vai avançar. Mas não vai. Mas não vai. Porque você não está sozinho nessa guerra, entende? Você não está sozinho. Quem está contigo é aquele que vive. É aquele que acalma. É aquele que aquieta o mar com a sua palavra. Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas. Aleluia. Da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto. Levante a sua mão. Levanta a sua mão e diga: Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Oh, aleluia. Oh, Ele faz romper fontes no deserto. Ele cria caminhos no ermo. Ele traz chuva. Deus te dá escape e livramento. Aleluia, aleluia. Deus, socorre o teu povo, Senhor. Traz escape. Venha ao nosso socorro, ó Cristo, ó Deus bendito, ó Filho de Deus, ó pedra angular, ó Senhor, venha ao socorro, venha ao encontro, salva aquele que está perdido, livra aquele que está, Senhor, no precipício, faz milagre, faz brotar água da rocha, Senhor. Mostra o teu poder ao teu povo. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado. Vamos aplaudir a Ele. Aplauda e glorifica aquele que vive, aquele que reina. Aleluia. Aleluia. Aleluia.